Olá, meus caros estudantes aí do primeiro ano. Sei que vocês estão com muita saudade, retornar às aulas, muita saudade das aulas de física, né? A gente está aqui para matar um pouquinho dessa saudade de vocês, né? Por enquanto a gente não volta com as nossas aulas presenciais, certo? Bom, pessoal, hoje a gente vai terminar a nossa unidade, né? A unidade B do nosso livro, e nós vamos estar tratando de um dos conteúdos relacionados ao movimento uniformemente variado. Esse movimento, só que agora se tratando de movimentos verticais, né? Quando se fala em movimento vertical, nós associamos rapidamente ao que nós temos como lançamento para cima, né? E os corpos que também são abandonados em queda livre, né? Sempre na vertical. Nós vamos começar falando um pouco da história de como foi realizado esses estudos, né? Vocês podem observar aqui que nós temos algumas figuras históricas aí, ao lado da Torre de Pisa, na Itália, né? E qual a relação que nós temos entre isso aí, né? Aristóteles, que viveu aí em torno de 300 anos antes de Cristo, ele pregava que os corpos mais pesados, eles tinham uma tendência, eles cairiam primeiro que os corpos mais leves quando eram abandonados, né? E Galileu, que já viveu aí do século XVI para o século XVII, ele, criando o método experimental, ele mostrou que, desprezando a resistência do ar, todos os corpos, independente de ser mais leve ou ser mais pesado, eles caíam ao mesmo tempo. E para isso ele teria feito um experimento subindo no alto da Torre de Pisa e abandonado várias esferas, né, ao mesmo tempo, esferas de diferentes massas, diferentes tamanhos, mas construídas do mesmo material, mostrando que o que faria que essa diferença entre o tempo de queda não se devia, não era a massa dos corpos, mas devido à sua forma e à resistência do ar que era imposta a cada um desses objetos, né? A gente vai falar mais um pouquinho, né, sobre como isso aconteceu, né? Então Galileu, pela primeira vez, ele explicou de modo correto como acontece a queda livre dos corpos, né? Quando eles são soltos próximo à superfície da Terra. Então ele enunciou que, se desprezando a resistência do ar, todos os corpos soltos no mesmo local, quando estão livres da resistência do ar, eles caem com uma mesma aceleração, eles vão sofrer a mesma mudança de velocidade, quaisquer que sejam as suas massas. Essa aceleração é denominada gravidade, tá? A gente é conhecedor de que essa força que puxa os corpos para o centro da Terra, puxa os corpos para baixo, é a força gravitacional, né? E isso faz com que nós tenhamos uma aceleração, que é o que faz os corpos aumentarem a sua velocidade à medida que os corpos vão caindo, né? Quando eles são abandonados próximo à superfície da Terra. Aqui nessas imagens a gente pode observar, né, a diferença entre os corpos caindo. Aqui na primeira figura a gente tem, ao ser abandonado uma bola e pedaços de papel, né, a gente tem a queda da bola, a bola de golfe, ela vai cair primeiro, ela chega na parte de baixo primeiro do que o papel, né? Mas observando ao lado, né, numa queda sem resistência do ar, onde nós não temos matéria no vácuo, no caso, observe que a pena e essa bola, embora tenham massas diferentes, formas diferentes, se não tem uma resistência do ar, elas vão cair ao mesmo tempo. Você pode fazer um experimento bem simples, né, que é você pegar um objeto qualquer, vamos dizer uma caneta, você pega um objeto de massa qualquer e solta junto com uma folha de papel, a folha na sua forma original. Você vai observar que a folha vai demorar mais tempo para cair. Mas se você pega essa folha e amassa,
essa folha ela vai cair ao mesmo tempo, ou praticamente ao mesmo tempo, mesmo com essa pequena resistência do ar. Então isso nos mostra que o que faz os corpos levarem mais tempo para chegar ao solo, de um corpo do que outro, se deve ao fato da resistência do ar, não de forma alguma em relação às suas massas. Né? E mesmo com a resistência do ar, como eu acabei de falar para vocês, é possível a gente observar que as previsões de Galileu acerca da queda dos corpos, ela é válida e serve como parâmetro para todos os corpos que são abandonados quando não sofrem interferência da resistência do ar. Então, esse movimento, o movimento vertical de um corpo quando próximo à superfície da Terra, né, ele é chamado de queda livre quando a gente abandona um corpo qualquer, que seja no vácuo, né, um local onde não existe matéria, ou quando essa resistência do ar ela é desprezível, ela não acaba interferindo de maneira significativa na queda desse corpo. Né? E o estudo é a mesma, se refere de modo parecido ao lançamento vertical. Esse lançamento vertical seria você pegar um corpo e jogar ele para cima. São movimentos idênticos, o estudo é baseado da mesma forma, e a diferença é que quando nós abandonamos um corpo em queda livre, ele está em repouso, a velocidade inicial dele é zero, e quando ele começa a cair, né, a tendência é que ele vai aumentando a sua velocidade, porque ele possui uma aceleração no sentido do movimento. Então nós temos um movimento acelerado que faz parte aí do movimento uniformemente variado. Ele vai aumentar sempre a sua velocidade, mas vai aumentar de uma maneira uniforme, tá? Ele não vai aumentar de forma desordenada. Enquanto no lançamento vertical, né, a gente tem uma velocidade inicial. Se eu lançar um objeto para cima, quando ele sai da minha mão, ele sai com uma velocidade inicial, né, maior que zero, e ele vai diminuindo a sua velocidade porque a aceleração ela age em sentido contrário ao movimento. Nós chamamos isso de movimento retardado, que é quando os corpos sofrem uma diminuição na sua velocidade. Tá bem? Então, a aceleração da gravidade aqui no planeta Terra, considerando regiões próximas ao nível do mar, né, e a uma latitude de 45 graus, nós temos um valor aproximado de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada segundo que passa, a velocidade de um corpo em queda livre aumenta em torno de 9,8 metros por segundo a cada segundo que passa. No caso de resolução de exercícios, para facilitar cálculos, e no ensino médio nós costumamos aproximar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Não faz uma diferença significativa, e se você encontrar uma questão em algum momento, que seja lá na prova do Enem, seja numa prova externa, ou nas nossas provas mesmo, você pode, se em algum momento não aparecer o valor de G, o valor da aceleração gravitacional, você pode usar como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, que não vai ter nenhum problema em relação a erros. Tá? Pode usar o valor igual a 10 bem tranquilo, sem nenhuma restrição nem medo de errar. Aqui nessas imagens a gente pode observar, né, as evidências de que o movimento é uniformemente variado tanto na queda livre da gota como ao jogar a bola para cima. Né? Observem que com o passar do tempo, no caso da queda livre, a distância entre as gotas elas vão aumentando no mesmo intervalo de tempo, isso quer dizer que a velocidade vai aumentando. E no lançamento vertical para cima, essa distância vai sendo cada vez menor, quer dizer que no movimento retardado, o móvel, esse corpo aí, ele percorre distâncias menores no mesmo intervalo de tempo. Então, isso mostra que a velocidade está diminuindo a cada instante que passa. Tá? Então, nesses deslocamentos, os deslocamentos são crescentes na descida, que a sua velocidade vai aumentando, e na subida nós temos uma diminuição. Daí nós concluímos que durante
a queda, a velocidade de um corpo aumenta. Então, quando a velocidade aumenta, nós temos movimento acelerado. Quando a velocidade do corpo está diminuindo, no caso do lançamento para cima, aí a velocidade diminui, nós chamamos isso aí de movimento retardado, que é quando a aceleração age em sentido contrário ao movimento. Aqui nós temos algumas equações que tratam do lançamento vertical e também da queda livre. Observem que essas equações são bem parecidas com o movimento uniformemente variado na horizontal, com as equações que já foram vistas no movimento uniformemente variado. A diferença aqui seria apenas que nós vamos considerar a aceleração como sendo igual ao valor da gravidade, tá? Esse valor do alfa que aparece aí representando a aceleração em cada uma das equações, e nós temos aí também o deslocamento, nós podemos considerar normalmente como sendo a altura de que esse corpo foi abandonado ou a altura máxima que ele conseguiu atingir, né? A gente tem aí a posição do móvel, que se refere à altura em relação ao local de onde ele foi lançado ou abandonado, e isso não necessariamente a gente vai considerar que seja o solo ponto zero, porque a gente pode arremessar um objeto já a uma certa altura do solo. Então a gente vai contar como sendo esse ponto qual foi abandonado, sendo a posição inicial. E como a aceleração da gravidade atua sempre no sentido da Terra, no caso do estudo do movimento vertical, a aceleração muda de sinal a depender da orientação do eixo de referência. Em outras palavras, isso quer dizer que se o objeto está em queda livre, a aceleração age no mesmo sentido do movimento, e nesse caso nós temos um movimento acelerado e o sinal da aceleração ele é positivo. Se você lança um objeto para cima, a aceleração age em sentido contrário, porque o movimento é para cima e tem uma força que está puxando ele para baixo. Agindo em sentido contrário, o sinal da aceleração vai ser negativo. Então, observem aqui algumas equações que nós temos como uso de expressões práticas. Expressões práticas por quê? Porque não há necessidade da gente estar memorizando esse monte de equação, tá? Isso foi colocado aqui só para casos de você resolver uma questão de modo direto, para resolver sem que haja a necessidade de você estar recorrendo sempre à mesma equação. Porém, as equações na sua forma original, elas são mais que suficientes para se resolver, né, qualquer um dos cálculos, qualquer uma dos problemas que nós tivermos e que for colocado para você. Nesse caso aqui, nós podemos calcular o tempo de subida quando foi arremessado um objeto para cima, né? Esse tempo de subida, observem aí que ele é dado, né? A gente vai usar a equação da velocidade igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Porém, no caso, como ele está subindo, como o movimento é em sentido contrário à trajetória, a aceleração é em sentido contrário ao movimento, a aceleração da gravidade vai ser negativa, por isso menos o valor de g, né, vezes o tempo. E aí, fazendo uma troca rápida de variáveis de um lado para o outro da igualdade, e sabendo que a velocidade final dele, sempre que ele é lançado para cima, a velocidade final dele é zero, porque quando ele vai diminuir a velocidade, ele diminui até parar, por um breve instante, que é praticamente imperceptível, e logo a seguir que ele muda de sentido e começa a cair aumentando a sua velocidade. Então, considerando que a velocidade final dele é zero, né, e fazendo uma rápida substituição, nós podemos calcular o tempo de subida simplesmente dividindo a velocidade inicial pela aceleração da gravidade. Fez isso, você já vai encontrar o tempo de subida, vai encontrar direto, tá? Isso, logicamente, considerando que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso sempre vai acontecer, né, a não ser que tenhamos interferências externas, mas desprezando qualquer uma dessas interferências, o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida.